Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa ainda que não foi coisado e nem negociado? Precisa falar acerca do ano novo ou não tem mais dúvida acerca disso? A gente passar de amarelo, branco, dar três pulinhos na praia, comer lentilha. Daí, o que vocês me falam? Seguimos ou a gente começa no livro? Pular sete ondas. Gente, é típica, né? Como assim? Tem dúvida sobre os parentes. O que seria as dúvidas dos parentes? Ah, como proceder agora que eu vi aqui? Gente, veja só. O que eu entendo? Como eu tenho falado, né? Primeiro é uma cultura é, que é difícil você falar assim, ah, eu vou parar instantaneamente. Até por questão de família. Se você é convidado para estar nesses lugares, vai nesses lugares. A questão é que muitas vezes a gente vai já todo indumentado, né? A gente tem uma cultura que envolve isso, né? É o branco, é, é assim, é assado, aquela coisa toda. Eu vou para um lado mais básico, né? Mais básico de tudo, seria a expectativa da transição de um ano para o outro. A gente sabe que espiritualmente o nosso tempo não começa. Aí você fala assim, apóstolo, ah, eu sei, mas irmãos, veja que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem essa confiança que realmente as coisas vão começar de novo. Preste atenção. Se a gente sabe que o nosso calendário, ele segue um calendário que o próprio Deus deu, eu não estou dizendo que nem de judaísmo, eu estou dizendo de Bíblia. Então, vamos começar aqui para a questão de Bíblia. Abra a tua Bíblia aí. Êxodo. Êxodo capítulo 12. Vamos, é, vamos por um ponto principal aqui. O que seria um ano novo? Vamos tentar ser racionais aqui. Ano novo, nós entendemos que é um novo ciclo que está começando, ou um novo ciclo de vida que está iniciando. Ou seja, um ciclo antigo termina e um ciclo novo começa. É, então, dentro dessa expressão do ano novo, nós vamos ver isso aqui. Um ciclo que termina e um ciclo que começa. E a gente tem expectativa. Eu quero que você observe isso. Nós criamos uma expectativa. Exemplo, ah, ó, esse ano nem vou começar muita coisa, mas o ano que vem, na hora que a gente começar o ano, a gente já começa as coisas, a gente vai organizar tudo. Então, a gente tem. Vamos lá, irmãos. A gente tem uma expectativa. E às vezes não tem nada a ver. É a mesma coisa, eu falo assim, não, hoje eu não vou fazer, não, mas amanhã a gente. Tá, o que tem a ver amanhã? Se a gente tira a parte espiritual, amanhã não vai ser a mesma coisa de hoje, se eu não fizer nada? Sim e não. Sim, porque se nós olharmos para o lado racional, nada vai mudar. Agora, se olharmos por um lado espiritual, nós vamos entender que amanhã é como que carregasse alguma coisa que pode acontecer diferente. É como que a gente tem uma expectativa já natural de ser humano que a cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, ele carrega algo que a gente pode esperar de uma forma vou dizer essa palavra, do além, ou essa forma do transcendental. É como que algo transcendental também
se manifesta. Por isso a gente fala assim, vamos começar um projeto? Não, não vamos começar agora não, porque fim de ano, né? Vamos começar o ano que vem. Porque o ano que vem, tá, qual é a diferença do ano que vem para esse ano de um lado racional? Nenhum. Agora, nós cremos que é, 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 há um transitar, há um gerar, ou há um transpor um limite espiritual não visível, nós também teremos uma implicação dos céus ou é, é, do além, corroborando para que a gente avance também. Entende? Então a gente naturalmente já tem essa expectativa de algo transcendental que vem sobre nós. Veja, eu estou usando algumas palavras que eu não quero colocar a espiritualidade cristã, porque agora a gente vai para a espiritualidade cristã. Eu estou dizendo como ser humano normal. Todo ser humano, ele já tem nele uma confiança que no próximo ano, ou o transitar de ciclos, carrega consigo algo transcendental. Por isso, você vai ver, a pessoa nem é cristão, mas ele está lá vestido de branco. Por quê? Porque ele sabe que ele vai transpor uma linha imaginária, porque, irmão, vamos lá, entenda que tem uma linha imaginária entre 31 de dezembro e dia 1º. Você entendeu que a gente cria essa expectativa de uma linha imaginária? Por quê? A gente fica lá, 31, vamos lá. Tira o cristianismo, coloque só um humano. Aí lembra do tempo que você fica lá, em família, aí tá lá, vestido de branco, acordado até 11h59, contando o relógio, pum, 12 horas. Uhul, feliz ano novo! Eita, agora as coisas vão dar certo, agora a gente está no novo ciclo. Ah, graças a Deus esse ano ficou para trás, agora a gente está no ano. Não, o que mudou? Racionalmente nada. Você acha que agora tudo aconteceu, pronto, tudo que foi o ano passado, ufa, graças a Deus, não tem mais nada. É como que passasse uma borracha? Fisicamente nada aconteceu. No outro dia tá as contas do mesmo jeito, tá as dívidas do mesmo jeito, tá a- a- as lutas do mesmo jeito, não mudou nada. Mas não mudou nada de um modo racional. Mas de um modo espiritual, nós cremos que agora esse ano ele carrega uma outra característica ou uma outra essência que pode ser melhor para que eu possa avançar. Entendeu? Então, por isso que eu digo que nesse caso, mesmo um ser humano racional, não cristão, ele ainda tende a entender que existe um limiar não racional que colabora com o dia a dia dele. E aí, se a gente vai transitar de um ano para o outro, isso isso também tem como uma força mística que vai fazer algo diferente. Então, dentro desse aspecto, então, pegando agora esse aspecto como cristão, todos os povos, e aí isso me chama atenção, porque tudo aquilo que é mencionado como todos os povos, então, peraí, quem ensinou esses povos? Porque se é só uma cultura, tudo bem, uma só cultura. Agora, se todas as culturas também têm a mesma prática, então significa que isso veio de um lugar, ou foi ensinado ou por coisas espirituais, ou veio de uma prática única quando esse povo estava tudo junto. Então, vamos pegar aqui. Quando eu estou fazendo, né, essa parte da escrita, olha que interessante. Quando a gente vai, por exemplo, os panteões japoneses, que, irmãos, você jogar os panteões orientais e ocidentais, você pega, por exemplo, os panteões ocidentais, vai estar muito sobre a Roma e Grécia. Quando você pega os orientais, é totalmente diferente. Ou seja, eles não têm conexões. É outros panteões, é outros deuses, é outra coisa. Mas quando você pega ali para ver o que os japoneses fazem, os japoneses, chineses, essas coisas, você vai ver o seguinte: tem lá a deidade deles, e eles têm uma coisa chamada
planetas que regem esse dia. E veja, eles não têm nenhuma conexão com o culto romano. Mas todos os planetas que regem dentro dos panteões japoneses está igualzinho ligado ao panteão romano. Peraí, que coincidência é essa? Então significa que essas entidades que visitam essas civilizações, eles trazem o culto e não é uma mentira, é um princípio, mas um princípio que leva às trevas e não ao Senhor. Então é os contrapontos. Agora voltamos para cá, para o ano novo. Então é de, é, é de notar que todas as civilizações comemoram um ano novo, porque entende que ao, ao avançar é, ao avançar em um novo ano, esse novo ano também carregará uma nova essência. Então, um novo ano carrega, é como que um novo espírito, entendeu? Ele carrega um novo espírito, ele carrega uma nova força. Todas as civilizações têm isso. Por isso, a comemoração do Ano Novo, ela é uma comemoração de todas as civilizações. Todas as civilizações têm essa questão de eu estou saindo de uma estação e estou entrando em outra estação. E essa estação vai trazer para nós uma bênção diferente. Pensa agora, eu volto de novo, pensa de um lado racional. Gente, o que 2026 vai ser diferente de 2025? Racionalmente. Racionalmente. O que 2026 vai ser diferente de 2025? Nada. Racionalmente nada. Por quê? Se eu continuo trabalhando, fazendo a mesma coisa, eu vou ter a mesma colheita. E se eu tiro toda a base da espiritualidade, não tem nada de diferente. Nada de diferente. Agora, quando eu acrescento espiritualidade, aí eu falo, peraí, um ano carrega algo diferente do outro ano. Um ciclo carrega algo diferente do outro ciclo. Então, o que faz a diferença entre um ano e outro não é a racionalidade, mas é a espiritualidade que nós acrescentamos a ele. E isso é que todas as civilizações têm as suas deidades que, em cada ciclo de um ano, veja só, em cada volta que a Terra faz em torno do Sol, ela vem carregada de uma bênção diferente. E aí você vai ver, por exemplo, os japoneses, eles colocam animais, né? Os chineses, ó, é o ano do dragão, é o ano do rato, é o ano da serpente, é o ano do não sei das quantas, porque eles creem que naquele ciclo naquela temporada, naqueles 365 dias, está debaixo de uma regência, está debaixo de um espírito, está debaixo de uma liberação. E isso aí, então, a gente vai vindo, andando, e todas as civilizações corroboram com esse mesmo pensamento. Então, isso não é uma mentira, isso é um princípio. Mas as trevas também estabelecem os seus princípios para que os homens continuem andando em ciclo longe de Deus. Mas nós que somos cristãos entendemos que em cada ano existe a parte espiritual que corrobora com o nosso dia a dia. Porém, nós vamos ver o Senhor nos guiando contra a apostasia e liberando frutificação. Agora eu entro em um outro ponto. Sim, planetas, seres, entidades e tudo mais, né? Agora entra por um outro ponto. Veja só, o, o ponto aqui que eu coloco é, em cada ciclo de um ano agora, na natureza, nós vamos ver que ela é regida por uma ordem. Qual é a ordem? A ordem de força, fruto, descanso
e nutrição. Essa é a ordem natural das coisas. Ela rompe, frutifica, descansa e acumula força, ou ela vai para a nutrição. Então, esse é o ciclo que nós chamamos o ciclo da vida. Entende isso daqui, irmão? Ciclo da vida. Eu sempre vou dizer, são 4 estações divididas. É um ano dividido em 4 estações. Nessas 4 estações nós temos funções bem definidas. Primavera, ela cria folhas e flores. Verão, frutos. Outono limpeza, ou seja, descansar no sentido de limpar e seria descansar mesmo, é se limpar. E inverno, nutrir. Nutrir, eu chamo nutrir e purificar. Para quê? Para se preparar para um novo tipo de fruto. Então, a gente nunca vai comer o mesmo fruto da mesma árvore. Nós vamos comer frutos diferentes da mesma árvore, que pode ser semelhantes, mas não é o mesmo fruto. Você não vai comer a mesma manga 2 anos seguidos. Pode ser semelhante, mas são mangas diferentes, frutos diferentes, de forças diferentes. E o que aquela árvore nutriu naquele ano é a energia ou o sabor que ela vai criar nos frutos daquele ano. Então pode ser que um ano seja mais doce, mais azedo, mais ácido, menos ácido, dependendo do como ela nutriu. Quando a gente vai para um ciclo de vida, eu sempre comparo isso daqui com o ciclo da mulher. O ciclo da mulher mensal é dividido em 4 semanas. 2 semanas ela está fértil, uma semana ela descansa e outra semana ela se purifica para de novo poder gerar. Então, o ciclo de vida é o mesmo que o Senhor estabelece. Agora vamos para o ano novo. O tema aqui é ano novo, ou dando o nome de Réveillon. E a gente vai pegar. Primeiro, eu estou hoje dando uma questão espiritual e depois nós vamos para as festividades que nós, brasileiros, temos como cultura. E por que celebramos isso? Da onde vem isso? Então, até agora, o que nós queremos dizer? Da onde vem isso? E se isso veio de uma fonte pagão ou de uma fonte cristã, uma fonte natural? Por que nós fazemos isso? Eu sempre com vocês vou trilhando isso daqui. Não é do capeta ou não é do capeta, não. É da onde começou isso? Entendeu? Começou na onde? Ah, começou aqui. Tá. Se começou aqui, compensa a gente manter isso? Ou não compensa a gente manter isso? É só isso. Agora, quem vai se decidir se é do capeta, se é não capeta, se você vai fazer, isso é você. A minha função aqui é só dizer o seguinte: ó, isso começou nesse tempo, com isso daqui, com isso daqui. A essência disso é isso. E aderimos trazendo uma outra roupagem. Compensa manter? Se não, deixamos. Se sim, continuamos. Cada um decide. Como nós falamos do Natal. Vamos lá. O Natal é uma festa cristã? Não. Começou na igreja? Não. Estava em Israel? Não. É uma festa com os apóstolos? Não. Ou seja, não tem nada a ver com Cristo. Foi colocado no calendário com o sincretismo, com a igreja romana, no século tal, que começa então a associar a festa de Iule, depois a festa a outra festa, que aí se torna o Natal, ou seja, o solstício e tudo mais, que aí que faz esse acoplar, ou seja, esse ajuntamento. E nesse ajuntamento, então, caracteriza. Então, assim, a essência dela não tem nada a ver em Cristo, não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus, e até porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro e a gente fez a conta no Evangelho de Mateus. Então, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Jesus, biblicamente, não nasce em dezembro. Então, é uma associação de uma festa pagã que dá uma roupagem cristã. Entendeu? Então, é a mesma coisa que a gente faz, né? Você pega lá a festa do peão, aí você coloca a festa do peão gospel. Você entendeu? Então, assim, a gente joga lá um gospel, como a festa junina, que aí tem a quadrilha e tal, e aquele negócio todo, aí a gente coloca a festa caipira gospel. Entendeu? Tá, mas por que a gente não faz a festa caipira gospel em janeiro? Por que a gente não faz a festa caipira gospel em outubro?
Por que que a gente faz a festa caipira gospel no mesmo dia da festa junina? Ou no mesmo mês da festa junina? Por quê? Porque a gente faz um arraial gospel, a gente faz um sincronismo, um sincretismo. A gente pega algo que já existe e coloca uma roupagem bíblica, né? Então você vai lá e vai dançando, né, para Jesus. Ah, é o Satanás. Aí, né? Satanás correu. Ih! Então a gente vai fazendo assim, beleza, vamos levando, né? Mas uma coisa que a gente não entende é que toda festa é um culto. Entenda isso, irmão. Toda festa é uma celebração. Tem alguém sendo celebrado ali. Só uma coisa que a gente vai entender. Por que fazemos isso e de onde começou. Então, volta aqui de novo. É, Voltamos aqui de novo para a festa de Ano Novo. Então tá. Então veja só. É, Olhando para esse ponto agora, veja, se cremos que tem uma nova característica, vamos só para o biológico, irmãos, vamos para o biológico. Depois a gente vai para o espiritual. Qual é o biológico? Tem como, olhando agora para o hemisfério norte, por quê? Porque a festa de Natal, essas coisas, ela está sempre olhando para o hemisfério norte. Ela está olhando para a questão de Roma, ou seja, porque o calendário é romano, entenda-se que o calendário gregoriano é um calendário romano, e dentro do calendário romano nós vamos ver as estações em Roma. Entendeu aqui? Não as estações da América do Sul. Ele vai ter a estação linkada lá. Então, dentro desse ponto, nós vamos entender o seguinte: quando nós olhamos para janeiro, janeiro é inverno. É inverno. E mesmo que nós jogássemos para o hemisfério sul, é verão. Aí eu te pergunto: algum ano começa no verão ou no inverno? Nenhum. Como que um ciclo de vida começa no inverno? Como um ciclo de vida começa no verão? Tá fora, irmãos. Sabe? Tá fora. É a mesma coisa. Olha, vamos para o ciclo de vida normal. Vamos para o ciclo de vida normal. Floriu, tipo assim, folha e flor. Toda flor se torna fruto. Entenda? O fruto é a flor que amadureceu. Então você vai pegar lá, o maracujá é a flor. Ele cai aquela flor, aquele talo então se transforma em fruto. Vai para a romã, é uma flor. Da flor, fruto. Você vai para a manga, é uma florzinha. Aquela florzinha cai a florzinha, mas naquela florzinha tem a sementinha, depois envolve um fruto e cresce o fruto. Então, sempre uma flor tem que se transformar num fruto. Não tem fruto sem flor. Agora, como que eu falo que nós vamos começar um ano dando fruto e depois dando flor? Está fora da sequência. Então, como que eu começo já o meu ano dando fruto? Não, eu não começo o meu ano dando fruto. Eu começo o meu ano dando flor e não fruto. Por isso que começa um tempo de guerra, depois um tempo de fruto. Ou seja, eu começo plantando, depois colhendo. Eu começo avançando, depois pegando despojos. Eu não pego despojo e depois mato o inimigo. Eu mato o inimigo e depois eu pego o despojo. Então, se você pegar na primavera, é o tempo de guerra, que eu vou avançar na guerra e depois recolher os despojos, que é os frutos. Então, quando a gente começa dizendo que o meu ano começa no tempo já de fruto, eu já estou pulando uma etapa. Só que, no modo racional, eu já vou ver que janeiro não é o meu tempo de um ano novo. Ah, mas apóstolo, tudo bem. Então, peraí. Se eu já entendo naturalmente que janeiro não é um tempo de ano novo, por que que eu estou celebrando essa passagem? Começa aqui. Vamos lá. Entenda aqui. Vou dar um exemplo aqui para você. Olha só. Eu moro em Comodoro, Mato Grosso. 100 quilômetros, nós vamos estar entrando em Vilhena, Rondônia.
divisa. Então, você pode chegar e falar assim: cheguei em Comodoro, estou em Rondônia? Não. Mas, gente, o que divide? Uma linha imaginária. Porque não tem uma linha lá dizendo: olha, você vai ter que pular essa linha, né? Você vai ter que. Não, você não pula nada, você só passou. Uma linha imaginária. Mas eu passei de um estado para outro. Tudo bem. Tem como você falar que pulou um estado sem passar a linha imaginária? Não. Você chegou em Comodoro, você está em Mato Grosso. Você andou 100 quilômetros, você chegou em Rondônia. Então, de fato, você não chega em Mato Grosso, ou você não chega em Comodoro, Rondônia. Agora, tem como eu chegar no inverno e dizer que é ano novo? Não, porque biologicamente o inverno é primavera, ou quer dizer, o ano novo é primavera. Então, como eu vou dizer que eu vou começar uma estação nova sem a estação certa? É loucura. Não tem sentido. Entende que biologicamente já não tem sentido. Não tem sentido eu falar: Senhor, derrama das tuas novas unções sobre a minha vida. Não chegou no tempo ainda. Apóstolo, mas peraí, deixa eu te falar. Aí, Deus me ouve quando eu peço. Sim. Deus me atende quando eu peço. Sim. Mas agora vamos para princípios de Deus. Só um momentinho aqui, queridos. Vamos para princípio de Deus aqui. Abra a tua Bíblia. Vamos lá. Vamos pegar algumas referências bíblicas. Hum, veja só. Abra a tua Bíblia em Gênesis 1, verso 3. Diz assim: Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Veja, havia trevas sobre a face do abismo. E Deus, então, ele começa a refazer. E para refazer, a primeira coisa a ser refeita é a luz. A luz tem que brotar. Não existe vida sem luz. Por que a luz não começou no terceiro dia? Por que a luz não começou no quarto dia? Porque nada começa se não for no começo. Parece óbvio, mas nós crentes não entendemos isso. Nada começa se não for pelo começo. Então entenda aqui. Primeiro dia, Deus começa a reformular a vida. Primeiro dia. Tudo bem. E aí a gente sai avançando. Agora, chegando agora então no dilúvio. Veja só, o ser humano agora, ele ele estabelece, né? Ele estabelece o pecado ali, a maldade, tal, pipipi, popopó. E a gente vai vendo o Senhor trazendo datas para alguma coisa. Olha que interessante. Quando a gente vai agora para a saída de Adão, de Noé, né, da arca, veja só. Abra a tua Bíblia agora em Gênesis 8. Gênesis 8. Gênesis 8 diminui as águas do dilúvio, né, a gente vai ver do 1 ao 5, e olha o verso 5. Quer dizer, olha o verso 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cismos do monte. Veja só, sétimo dia, a arca estava já no monte Ararat. No primeiro dia do 12º mês,
A arca estava no quê? Perdão, no 10º mês, a arca já estava em terra seca. Aí eu pergunto, Noé saiu da arca? Não. Deus não abriu a porta para ele sair. Lembrando que a porta estava fechada por fora e não por dentro. Entenda aqui. Então veja, Deus não abriu a porta para ele sair. Mas, gente, já tinha terra seca. Concorda comigo que a Bíblia diz aqui? Ó, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu o cismo do monte. Ele saiu da arca? De jeito nenhum. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, ao qual tendo saído e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Ó, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se a água teria se minguado da superfície da terra, mas o pombo, não achando onde pousar os pés, tornou ele para a arca, porque a água cobria ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e colheu consigo na arca. E esperando ainda outros 7 dias, e de novo soltou o pombo fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ela. Olha a palavra aqui, verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês ele sai da arca. Peraí, meu irmão. Quando começa um novo ciclo sobre a terra? No primeiro dia do primeiro mês. Olha como é muito bem gravado isso, no primeiro dia do primeiro mês. Por que que Deus não começou no 15º dia do mês 7, do mês 5, do mês 4? Porque nenhum ciclo novo começa fora do começo. Nada começa se não for pelo começo. Volto de novo. Parece óbvio, mas nós crentes não entendemos. Queremos que Deus faz tudo no tempo que a gente quiser. Não, querido. Tudo tem o seu tempo para começar as coisas. Deus até te atende em qualquer tempo, mas o ciclo de produtividade, de avanço, tem o seu estabelecimento, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa que assim, Deus tem um tempo para mim. Não, querido, já tem um tempo determinado para a humanidade. E isso é chamado de ciclos. Ciclos. Tempo de florir, tempo de frutificar, tempo de descansar, tempo de se nutrir. Já está estabelecido, querido. Deus não tem um tempo para você. Deus tem um tempo para a vida. Entendeu? É um tempo para a vida. A gente pensa que Deus tem um tempo para mim, tem um tempo para você, tem um tempo para o outro. Não, não. Deus tem um tempo para a vida. Pronto. Já está estabelecido por Ele. E Deus não vai começar nada fora do tempo do começo. Pois bem, aí a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo. Como diz, foi fono, foi fono, foi fono, vai vendo. Agora a gente vai ver, então, o tempo que Deus vai começar agora um novo tempo com a nação de Israel. Está lá em Êxodo número 12. Êxodo número 12, nós vamos ver então que o Senhor está começando um novo tempo para Israel. Vai tirar eles do Egito, Deus vai dar uma terra para eles, eles vão ser livres. Aí Deus diz: ah, pega lá, faz aqui, qualquer dia serve. Foi assim que Deus disse? Não, 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 não. Deus foi levando uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas. Agora Deus diz: agora é o tempo de tirar vocês. Ou seja, agora começa um novo tempo para vocês. Vocês deixam de ser escravos e vocês estão livres. Isso daqui está lá em Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Ou seja,
Quando começa a libertação de Israel? No primeiro mês. Entende que Deus muda o calendário por causa disso? E ali torna-se o primeiro mês, que de fato agora é a primavera do hemisfério norte. Que até então o primeiro mês era na primavera do hemisfério sul. Agora passa a ser agora na primavera do hemisfério norte. Pois bem, e a gente vai vendo, o povo vai, o povo não entra na terra prometida, o povo fica ali, e papapá, pipi, a gente vê toda a questão. Agora a gente chega em Josué. Josué, então, ele vai levar o povo a entrar na terra de Canaã. Então eles vão passar ali, né, para tomar posse de Canaã. Então vamos ver quando eles entraram. Vamos lá. Ah, veja só. A circuncisão está no capítulo Josué capítulo 5. A circuncisão, né? Tal. Ah, vamos lá. Coloca no 5:7. Quer dizer, 5:6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos seus pais, terra que mana leite e mel. Em seu lugar, pôs os seus filhos. E esse Josué circuncidou, porque estava incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sarasse. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vocês o opróbrio da terra do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Então veja só, entenda aqui, eles passam o Jordão, bom, vamos recapitular aqui. Eles envia, né, capítulo 2, eles envia espias para Jericó. Capítulo 3, eles passam, né, o Jordão, passou o Jordão. Capítulo 4, eles pegam as 12 pedras e estabelece como memória ao Senhor. Então eles passaram, vamos lá. Quando eles saíram daquela terra, passaram o Jordão para entrar em Canaã. Quando foi que eles agora iam enfrentar Jericó? Aí eles fazem o voto e aí, veja só no capítulo 6 que eles destroem Jericó. Então é a primeira cidade que eles enfrentam. Então ali eles vão começar o quê? A tomada da terra. Então quando eles começam a tomar a terra de Canaã, qual foi a data? É muito simples de ver. Olha o que acontece aqui, capítulo 5, verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Olha aqui, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Veja, o maná foi até eles entrarem na terra de Canaã. Então, esse é o exato momento que eles entram no novo ciclo de Deus. Olha que interessante. No novo ciclo de Deus. Quando foi que eles entraram no novo ciclo de Deus? Na Páscoa. Esse era o quê? Primeiro mês. Então vamos lá. Deus vai começar agora um novo. Veja só, Deus começa um novo tempo. Quando Deus começa um novo tempo? Tira do Egito, primeiro mês. Agora eles vão entrar na terra de Canaã, 40 anos depois. Que mês era? Primeiro mês. Então, mais uma vez eu pergunto: Deus começa um novo ciclo em qualquer tempo? Não, sempre no começo. Entendeu? Sempre no começo. Então veja só. Próximo ponto. Aí a gente vai ver agora
a destruição, o exílio e aquela coisa toda, e o povo vai para a destruição, o povo não sei o quê, e papapá, e aí eles vão, né, para Nabucodonosor e aquela coisa toda, e eles agora são 70 anos de escravo e aquele negócio todo. Aí começa agora o tempo da volta. A gente vai ver isso no livro de Neemias. Neemias é a reconstrução, é a reconstrução de Israel depois de um tempo, quando eles foram agora cativo e eles estão voltando. Nessa volta, nós vamos ver o quê? Há um novo ciclo para a vida deles. Deus estava começando um novo ciclo. Olha que interessante isso daqui. Veja só. As palavras de Neemias, filho de Acai, no mês de Quisleu. Qual é o mês de Quisleu? O mês de Quisleu é o mês de novembro e dezembro, né? Que seria um mês. Kislev foi o mês passado, né? Acho que é o mês 10. Quer dizer, o mês 9, né? Acho que é isso. Não faz memória. Então veio no mês 9, tá? Estando na cidade de Suzã, veio um dos meus irmãos e papapá, foi lá na terra e tal, e a gente vai vendo tudo isso aqui. Agora, veja só. Ele recebe a palavra no primeiro mês e ele vai lá para o rei e diz: Rei, ele vai servir o rei, ele era copeiro do rei, e o rei fala assim: Cara, nunca te vi triste, o que está acontecendo? Ah, minha cidade, né, meu país, Jerusalém, está com os muros caídos, eu estou muito triste, meus irmãos, tá? O rei falou: Não, faz o seguinte, vai lá, pode ir, vai lá reconstruir, te ajudo, e aquela coisa toda, né? Ó, que bênção, né? Ele vai reconstruir. Então ele sai do mês 9 para a reconstrução. Lembrando que a reconstrução começa um novo ciclo na vida de Israel. A reconstrução de Jerusalém. Quando ele chega, olha só, olha que interessante. Quando ele é liberado para fazer isso, que ele recebe no mês 9, ele ora, ele jejua, ele faz tudo. Mas quando o rei dá a ordem para ele voltar para Jerusalém e restituir, está no capítulo 2. No mês de Nissan, qual é o mês de Nissan? Primeiro mês. No primeiro mês, no 20º rei de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tens tristeza de coração. Aí a gente vê desenrolar da história. Peraí, meu irmão. O cara está desde o mês 9 chorando, angustiado, lamentando, jejuando. Por que que só no primeiro mês o rei tem um olhar diferente para ele? Por quê? Porque é um começo de nova estação. Não tem como começar um novo ciclo se não for o começo. Eu vou repetir isso aqui, irmão, até a gente terminar esse vídeo. Porque em nome de Jesus vai entrar isso na tua cabeça. Não tem como começar um novo ciclo se não for pelo começo. Pois bem, agora nós temos a grande e soberana mudança de rota na vida do ser humano, que é Jesus. Não o nascimento de Jesus, mas a morte e ressurreição de Jesus, que foi a vitória que nós temos, porque nós temos a vitória na morte e ressurreição de Jesus. Essa foi um novo tempo para a humanidade. E aí eu te pergunto, aqui eu poderia ver tantos outros novos ciclos que foram começando. Você vai ver que está sempre ligado ao primeiro mês. Mas encurtando aqui, irmãos, quando foi que Jesus morreu e ressuscitou, começando um novo ciclo na vida da humanidade? Na Páscoa. A Páscoa é 14º dia do primeiro mês. Então, aqui já é óbvio e não tem como a gente falar que estamos começando um novo ciclo se você é um cristão. Não tem como você falar assim: estou começando um novo ciclo, eu vou passar de branco na igreja, eu vou passar orando lá dizendo: olha, Senhor, esse ano vai ser um novo ano. Porque, irmãos, eu não estou nem indo para a prática do Réveillon, eu estou indo só para a prática natural, biológica da vida. Não tem como nós termos um
um lado biológico, e eu vou até um pouco mais além. Tem como, veja só, se estamos saindo do outono, indo para o inverno, que é essa estação do, é, do, do ano novo, dezembro para janeiro, é a entrada do inverno. E aqui eu vou usar esse termo. Tem como eu ter relação sexual com a minha esposa, ela no ciclo menstrual, e eu falar que eu vou engravidar ela? Nunca. Porque não tem semente, não tem óvulo ali. Entendeu? Não tá no tempo de purificação. Agora, como que eu digo que eu vou lá na igreja, passar de branco, comendo lentilha, orando à meia-noite, às 11h59, dizendo: Senhor, esse ano vai ser um ano novo, eu oferto, e aí eu vou lá, profetizo que esse ano vai começar. Irmão, eu estou jogando a minha semente na estação errada. Não é começo de ano. Biologicamente não é começo de ano. Biologicamente, o ciclo de vida não tem ali uma ativação para produtividade. Estamos no inverno espiritual e estamos no verão do nosso hemisfério. Então não tem possibilidade de ter algum tipo de ativação de vida. Entende que naturalmente não está certo. Naturalmente não está certo. Hoje eu quero ficar só com aquilo que é natural. Naturalmente não está certo. Entendeu? Então, não estou falando nada de espiritual, no sentido de culto, de paganismo. Estou dizendo só de biológico. Então vamos lá. Deus começa pelo começo. E se eu digo que Deus vai começar algo novo na minha vida, biblicamente nós não temos nenhuma menção que Deus começou algo, um ciclo novo, que não foi pelo começo. Então eu já estou quebrando um padrão de ação de Deus. É um padrão. Deus não começa novos ciclos, Deus não começa novas estações se não for no começo biológico, no começo já determinado por Ele. Entendeu aqui? Então, se a gente já colocar aqui, tá, o que você me diz do ano novo? Entendeu? O que você me diz do ano novo? Então, para nós, não tem poder de transição e nem, eu vou dizer assim, nem óvulo para a fecundação de um novo tempo para nós. Não tem. Biologicamente, ou seja, olhando para a natureza, olhando para as coisas que Deus criou, não tem. Não que a gente cultua a natureza, mas vamos lá. O Senhor deixa todas as coisas que estão dizendo aí. Lembra? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, olhando para aquilo que Deus criou, não tem sentido. Não tem sentido. Eu uso o mesmo exemplo. É você jogar a tua semente no período menstrual e dizer que a mulher vai ficar grávida. Não tem sentido. Não tem. Não cabe. Você entendeu? Não cabe, não cabe, não tem. Não encaixa. Então, já por esse sentido, a gente vai falar que é um culto sem sentido e que não faz sentido nenhum a gente manter isso. Só por aqui eu poderia parar. Não tem sentido. Porque Deus não nos fará começar uma temporada nova. Não é um tempo de começar a temporada nova. Entenderam aqui? Amanhã a gente vai agora para calendários. E aonde começou. Mas eu concluo aqui dizendo isso. Primeiro, não tem sentido. Amanhã a gente fala isso. Eu quero deixar aqui. Entender ou ficou dúvida? Porque assim, na minha cabeça às vezes tá coisa, mas é, é, tem, tem dúvida? Ficou, ficou confuso na tua cabeça? Se ficou, escreve aí, apóstolo, não entendi essa parte. Ou ficou claro? Hoje eu só quis passar para o lado racional. Amanhã a gente vai para é, o lado espiritual, da festa. Eu estou dizendo do lado natural nosso, que a gente faz.
né? Ah, estamos começando um novo ciclo, estamos começando um novo ano. Eu sei que esse ano vai ser diferente, tem algo novo para nós esse ano. Então, se a gente crê nisso, biologicamente, vamos lá, vamos para o lado da vida. Qual é o tempo que um casal pode dizer, nós vamos tentar fazer um filho? A mulher tem que estar no período fértil, você entendeu? Agora, é a mesma coisa, como eu digo, é você tentar fertilizar alguém no tempo da purificação. Não tem sentido. Entendeu? Não tem sentido nenhum. Então eu falo assim, não, vamos começar um novo ano. Mas você está no inverno, irmão. Inverno, nenhuma árvore diz, uhul, vamos lá, é nóis, vamos lá. Você entende que a árvore não fala, eita, gente, vamos lá, vamos tentar produzir flores agora, uhul. Nenhuma árvore faz isso. Nada que a criatura, nenhuma natureza faz isso. Entendeu? Então por que que a gente faz? Por que que a gente faz? Eu vou dizer por que que a gente faz. Eu vou falar das roupas brancas e tudo mais, porque amanhã a gente fala quando a gente entrar na origem do Réveillon, ou seja, da onde a gente pegou isso, né? Mas por que que a gente faz isso? Abra tua Bíblia em Daniel 7. Daniel 7. Veja só. Daniel 7, a gente vai ver um ponto interessante. Daniel 7 agora, ele está tendo praticamente a mesma visão que ele teve do rei Nabucodonosor, da estátua dele. E lembrando que a estátua dele era dividida em cabeça de ouro, troncos de prata, pernas de bronze e pés de ferro e barro. Então nós vamos ver quatro reinos sobre a terra: Babilônia, Medos e Pérsias, Grécia e Roma. São quatro reinos que viriam até o final. Quatro reinos. De novo, Babilônia, que é a cabeça de ouro, Medos e Persas, que eram os troncos, os braços, Grécia, que eram o quadril e as pernas, e Roma, que é os pés. Então, ele vai vendo a estátua de Nabucodonosor. Depois, é, sim, depois a gente pode falar sobre as renúncias. É, depois a gente vai ver que agora, no capítulo 7 ele está tendo praticamente a mesma visão, mas agora é com animais. Então, o primeiro animal, veja só, no primeiro ano de Beltesar, ele teve um sonho, na visão, os seus olhos tal, estava no leito, e aí sonho, e falou. Blá, 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 blá. Então, ele vai ver que nesse daqui, ele vai ver quatro animais. Então, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, mas olha que interessante, o último animal, quem que é o último animal? É Roma. E toda a influência do calendário é Roma, é romano. Entendeu? Lembrando que Roma agora ele está dentro dessa característica dizendo que ele é o responsável de manter o calendário. O culto cristão ou a teologia cristã, ele agora está acoplado em Roma. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana. É porque ele passa agora a ter essa característica. Qual que é o último animal, que é Roma? O que que ele fala sobre esse último animal? Vamos lá. Hum, o verso 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos quatro animais, do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e dos outros que subiu, diante do qual caíram três. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então veja só,
Ele viu aqui e falou, rapaz, dos quatro animais, ele falou, rapaz, eu fiquei curioso no último. O quarto animal, ele era diferente. Ele tinha 10 chifres, mas em um determinado momento, três chifres caem e nasce um, pequenininho, mas era um chifre arrogante. Então a gente vai ver lá que chifre é governo, ou seja, Roma teve 10 reis, mas o último rei foi um rei arrogante. E a gente vai ver que o último rei é Constantino, que ele fez toda essa lambança toda, principalmente com o cristianismo. E fazia guerra contra os santos do Senhor. Tá? Verso 22. Até que veio os anciões de dia e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Agora veja só qual é a característica desse rei. E que é o principal, porque se ele é o último rei e ele traz consigo uma característica de ação, ele estava ali para fazer algumas questões. Veja só, o último rei, ele tinha algumas questões a serem executadas. Primeira coisa que ele faria, capítulo, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Então seria um rei que proferiria palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele distorceria ou ele distorceria as palavras. Depois, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então veja só, Constantino, que foi o último, se você parar para pensar, o que ele fez? Perseguiu, depois, mesmo que ele chamou para perto, ele distorceu, ou seja, ele, 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 não vou dizer blasfemou, mas ele contaminou a igreja, ele mudou os tempos das festas, porque pega, vocês que têm tradução aí, joga aqui a tradução que está em vocês. Tem traduções que falam específico. Vamos ver como que diz a mensagem. 24. Ó, ele perseguirá os seguidores do Altíssimo e tentará eliminar a adoração sagrada e a prática da justiça. Aqui ele não foi tão coisado. Pega aí. Quem tem, joga aqui. Tem uma que é muito clara, tem uma tradução que é muito clara. Que ele mudará as festas religiosas. Muito clara. Tem alguma tradução aí de vocês? Hum, veja aí. Tem como jogar alguém? Vou tentar pegar aqui uma outra tradução. Linguagem de hoje? Vou ver se eu pego aqui. Verso 25. Hum.
Aqui, ó. Vou jogar aqui. Olha o que diz, ó. Essa aqui é a linguagem de hoje. Des- Descreve um futuro inimigo. Ah, tá. Que diz assim: falará contra o Altíssimo, perseguirá o povo do Altíssimo, tentará mudar a lei e as festas religiosas, e reinará por um tempo tal. Então, o que que Constantino ia fazer? Mudar a lei. Por que mudar a lei? Porque toda essa ideia que a gente viu, que a gente carregou até hoje, né, do antissemitismo, do Antigo Testamento e o Novo Testamento, essas coisas, quem que fez? Constantino. Ele que foi o que proporcionou isso. Ele que traz a igreja para Roma e começa a dizer isso, que aí vem os concílios e tudo mais. Então, toda essa lambança que a gente vem de do Novo Testamento, do Velho Testamento, não sei o quê, isso daqui é Constantino. Dois, mudar os dias das festas religiosas. Por que mudar os dias das festas religiosas? Porque as festas mudam. Veja, a Páscoa. Irmãos, você já parou para pensar que toda igreja cristã celebra as três festas? Principalmente a Páscoa. Se você pegar em toda igreja, tem um culto de Páscoa. Mas tem o culto de Páscoa no calendário romano. É tão ilógico que eu celebro a Páscoa, mas eu celebro fora daquilo que Deus pediu para celebrar. Então não celebre. Entendeu? Você vai lá na igreja lá, aí tem um culto de Páscoa. No segundo domingo de maio, o culto de Páscoa. Irmão, olha que coisa mais sem noção. Peraí, eu já estou celebrando a Páscoa. Eu não estou dizendo da celebração do cerimonial, eu estou dizendo que eu já estou dizendo e comemorando. Aí a Bíblia diz assim: no 14º dia do mês de Abib. Aí eu faço no segundo domingo de março, ou de maio, sei lá. Você entende que não tem sentido. Já o fato de eu celebrar, eu já estou totalmente fora da Bíblia. Então, se você diz que não precisa celebrar, então não celebre. Agora, se vai celebrar, celebra pelo menos no dia que Deus te pediu para celebrar. Você entendeu? Porque senão já está fora. Você já está em desobediência, já está fora do negócio. Se Deus falou de um dia, você vai fazer em outro. Então, veja só. Um outro ponto. Aí você vai, por exemplo, para o tabernáculo. O tabernáculo, o nascimento de Jesus, vai para dia 25 de dezembro. Foi que a festa que a gente falou, que é o nascimento de Jesus. Segundo, então, o que que Constantino faz? Muda as leis e muda o calendário, porque é ele que dá a ordem para o Papa fazer o novo calendário. E aí é feito o novo calendário, o calendário romano, que é o calendário gregoriano. Que amanhã a gente vai estudar o calendário juliano, que é o calendário que precede o calendário gregoriano. E aí você vai ver um negócio tão interessante. Então entende aqui que toda essa questão a gente já vai ver que é diabólico. Essa troca de tempo já é diabólico para cortar a frutificação do povo de Deus. Bem, então já começa aí já um negocinho. Amém? Fecha aí, segura até amanhã, engole esse negócio todo, raciocina, raciocina, né? Então a gente só passou aqui para mim, só como que eu posso dizer aqui? Só pega aqui até agora, a gente pegou coisa natural. Se você olhar, naturalmente não tem sentido a gente comemorar Réveillon dia 31 de dezembro. Não tem sentido. Naturalmente não tem sentido. Bem, agora a gente vai para a questão espiritual, né? O que está por trás de tudo isso. Bem, a gente se encontra amanhã em nome de Jesus. Até a Câmara fez assim, ou seja, até a Câmara está concordando, né? Essa Câmara está abusada. Mas a gente vai consertar isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.